Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino Pessoal. É isso mesmo, hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, no WhatsApp, aqui no YouTube, em tudo quanto é lugar. William, quantas horas por dia devo estudar para ser aprovado no concurso dos sonhos? Mas antes, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e eu gostaria de mandar um beijo especial para toda a turma Cavoc, a turma que atualmente está no 2º Esquadrão da Epicar. Recebi essa camisa aqui, um presente lindo e maravilhoso. Eu gostaria de mandar um beijo especial para essa turma belíssima, com um nome muito criativo, Cavoc, 2º Esquadrão da Epicar, que significa Ceiling and Visibility OK. O famoso O Céu Está Cavoc. Então, um beijo especial para os alunos da turma Cavoc. Bom, galera, vamos para o tema do vídeo. Quantas horas por dia devo estudar para ser aprovado? Ou quantas horas por dia, William, você estudava para ser aprovado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar? Bom, galera, essa pergunta não é nada fácil de responder. É claro que eu poderia ligar a câmera aqui e falar, gente, 6 horas por dia já está mais que o suficiente, pode estudar somente 6 horas por dia que você será aprovado. Bom, é claro que falar isso seria muito fácil e não tem nenhum estúpido aqui assistindo o vídeo que iria ficar satisfeito com a resposta dessa. Ah, então é só estudar 6 horas por dia que pronto, agora eu vou ser aprovado. Claro que nenhum de vocês pensa dessa forma, né? Tem uns candidatos aí que são lelé da cuca, que beleza, né? Mas vocês são lobos, vocês são inscritos aqui no canal e eu sei que vocês são pessoas diferenciadas e não vão aceitar um 6, um 7, um número qualquer como resposta. Pessoal, antes de responder essa pergunta, eu quero comentar um fato curioso que aconteceu uma vez. Eu estava no cursinho preparatório, dando uma palestra lá, eu já tinha sido aprovado na Epicar e eu tava meio que dando uma palestra, sabe? Uma motivação ali pra galera e tal, eu estava na Epicar no momento, então eu estava dando aquelas palavras de conselho ali, motivacional, pra rapaziada aí se inspirar e, é claro, estudar cada vez mais. E enquanto eu estava falando, me perguntaram, ô William, quantas horas por dia você estudava para ser aprovado? E aí eu fui e respondi, olha, na escola eu estudava um pouquinho, no cursinho também eu estudava, e depois do cursinho eu acho que eu estudava umas 3 horas, 3 horas e meia. Só que quem tava assistindo o meu discurso, vamos chamar de palestra, né? Quem tava assistindo a palestrinha ali, era nada mais nada menos que meu pai. O meu pai tava lá sentado no meio dos alunos assistindo também. Afinal de contas, ele me levou ao cursinho e ele não ia ficar do lado de fora da sala, ele também estava assistindo. E ele me interrompeu, ele simplesmente me interrompeu e falou, não, gente, ó, não é muito bem por aí não. Eu falei, caraca, velho, meu pai tá me desmentindo na cara dura aqui, velho, tirando, né, a autoridade, digamos assim, de quem tava falando. Eu falei, cara, o cara é meu pai, né, ele pode fazer isso. E aí simplesmente ele falou que não era nem perto de 3 horas, que eu estudava ali 5 horas, 6 horas, dependendo do dia. Que eu chegava do cursinho às 7h30, 8 horas, dava um breakzinho ali, certo? Comia um lanche e depois eu estudava de 8h30 até Deus dará. Até meia-noite, tinha vezes que eu estudava até 1h30, tinha vezes que eu estudava até 2, tinha vezes que eu estudava até umas 11h30. Era muito, variava um pouquinho, mas eu não estudava menos que 4 horas por dia, além do cursinho e além da escola. Ô William, mas você estudava na escola também? Sim, afinal de contas, a minha escola, ela era uma escola pública e não tinha uma qualidade de ensino muito boa, não era muito puxada, digamos assim, não era muito exigente. Então, como ela não era muito exigente, tinha muitos horários vagos, né, os professores faltavam com bastante frequência, eu pegava o caderno, pegava a apostila e ficava fazendo questões de provas anteriores, ficava fazendo alguns exercícios para relembrar as matérias que eu estava estudando naquele momento. Então eu estudava um pouquinho na escola, estudava no cursinho e também estudava um tempo após o cursinho. Sábado e domingo também eram dias que eu não deixava de lado. Domingo, até confesso para vocês aqui, que sim, era raro os domingos que eu estudava, mas sábado, no período da manhã, eu estudava todo sábado ali, pelo menos até 1h da tarde. E aí depois, no domingo, tinha domingo que eu fazia simulado,
mas eram raros esses domingos. Geralmente eu ficava descansando mesmo, usava o domingo mais para não fazer absolutamente nada. E isso não mudou quando eu entrei na Epicar, curiosamente, né? Porque no final de semana também, geralmente a gente não fazia nada, mas meio que era compensado durante a semana. Eu sei que até isso eu costumo falar para vocês, não tem como você recuperar um tempo perdido. Então muita gente fala, eu vou nessa festinha aqui, eu vou perder a minha quinta-feira, mas sexta-feira eu vou estudar em dobro. Então esse pensamento eu acho que é um pensamento burro, até porque se você vai estudar o dobro na sexta-feira, por que você já não estudava o dobro na sexta-feira? Porque você já não dava o máximo de si. Se você está estudando mais só porque na quinta-feira você foi numa festinha, isso quer dizer que você não está estudando o suficiente. Então eu sempre pensei dessa forma, mas quando eu descansava no domingo, eu não pensava, agora eu vou dar o gás na segunda, agora eu vou estudar muito na segunda para recuperar o tempo perdido. Não, eu deixava de estudar aos domingos, né, na maioria dos domingos, mas para descansar, para recuperar as energias, para na segunda começar com tudo. Alguns de vocês podem estar vendo o vídeo falando, cara, como é que ele conseguiu ser aprovado estudando só 6 dias por semana? Porque a maioria de vocês, a maioria dos meus alunos, eles estudam aí 7 dias por semana. Mas cada um, pessoal, funciona de uma maneira diferente. O dia tem 24 horas, mas você não vai estudar 24 horas. Não tem como, é fisicamente impossível, é humanamente impossível você fazer isso. Então é claro que você deve saber diferenciar o seu tempo. Você tem que saber dividir o seu tempo para ver o tempo de lazer, você tem que ver o tempo de você estudar, o tempo de você ficar em casa, o tempo de ir para a escola, o tempo de ir no cursinho. Tem gente que estuda para concurso militar e ainda trabalha. Olha como é que a jornada dessas pessoas tem o triplo de dificuldade e cada um vai ter que se adaptar da melhor maneira possível. Bom, pessoal, tendo em vista que o cronograma de cada um deve ser personalizado, ou seja, baseado naquilo que você vive no seu dia a dia, naquilo que é a sua rotina, tendo isso em vista, vamos para o fundamental. A gente tem a parte subjetiva, certo? Que vai depender de cada pessoa, de cada indivíduo. Se a pessoa trabalha, se a pessoa estuda, se a pessoa estuda numa escola particular, numa escola pública, se ela tem... Ok. E agora vamos passar para a parte objetiva, ou seja, aquela parte que nenhum concurseiro consegue viver sem. Gente, você pode estudar numa escola muito boa, você pode fazer o melhor cursinho do mundo, mas é claro que se você não estudar nem 2 horas por dia, você não será aprovado. William, mas tem gente que... Não. Eu acredito que, é claro, deve haver uma exceção, 2 exceções. O cara que é gênio, que ele consegue assistir a aula e já consegue fazer uma questão de prova anterior. Beleza, pode haver essa exceção. Mas essa é a exceção da exceção da exceção. São 2 ali, 3 no máximo, aprovados que não estudavam ali nem 2 horas por dia, além da escola e além do cursinho. Eu acho que isso aí é o obrigatório, é o indispensável. Afinal de contas, você vai ao cursinho, geralmente o professor ele faz algumas questões ali, mas o que mais tem no cursinho é mais a teoria. Ele ensina mais o conteúdo que vai ser cobrado lá na hora da prova. Alguns cursinhos se aprofundam um pouco nos exercícios, ou seja, chega a trazer um exercício ou outro aí de prova anterior, mas não costuma trazer muitos, pelo menos a maioria dos cursinhos, não costuma trazer muitas questões de provas anteriores, porque acaba demorando um pouquinho mais. Já outros cursinhos, como acontece aqui na Alcateia do Ensino, a gente costuma focar muito nos exercícios de provas anteriores. Então é raro, pessoal, eu posso falar que praticamente isso não acontece. É muito raro uma aula aqui da Alcateia a gente não fazer pelo menos uma questão da Epicar, né? As nossas aulas aqui, a gente está sempre trazendo questões de provas anteriores da Epicar para os nossos alunos irem conhecendo e saber como que funciona a cobrança da Epicar propriamente dito. Ontem mesmo nós tivemos aula de função do 1º grau e na aula de função eu trouxe questões de provas anteriores para a gente fazer. Nós fizemos 3 questões da Epicar. Se você tem interesse em se matricular aqui na Alcateia do Ensino, nós ainda temos 2 vagas e o link está na descrição, beleza? Então, pessoal, fica evidente que é necessário horas de estudo após o cursinho para você solidificar aquele conhecimento na sua cachola. Você aprendeu, você precisa revisar e se aprofundar em tudo aquilo que o professor falou. E aquela revisão e aprofundamento, para algumas pessoas, vai demorar 2 horas, vai demorar 3 horas. Para outras, demoram 5 horas,
6 horas. E tempo de estudo não é a mesma coisa que qualidade de estudo. E é isso que eu gostaria de chegar aqui com vocês para a gente concluir esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve e vamos para a conclusão. Pessoal, é claro que um aluno que estuda 6 horas por dia não necessariamente terá mais chances de aprovação do que aquele que estuda 3 horas por dia. Eu conheço pessoas que estavam estudando sozinhas, estudaram durante 4, 5 meses, sozinho por conta própria, compraram algumas apostilas aí, viram alguns vídeos no YouTube e acharam que estavam prontos, preparados, e chegou na prova da IPCAR, não conseguiu acertar nem 10% da prova. Por que isso acontece, William? Porque a pessoa estuda sem um direcionamento, estuda 6 meses ali, 1 ano e não sabe nem regra de 3. Já me deparei demais com isso. Mas é porque a pessoa não tem um direcionamento. Então muita gente fala de disciplina. Com disciplina você consegue aprovação. Com dedicação você consegue chegar às alturas. Com determinação você já consegue ser aprovado em qualquer concurso militar. Mas isso é a pura balela. Porque o principal muitos não têm, que é o direcionamento. E se você não tiver um direcionamento, você pode estudar 26 horas por dia, que você não vai ter a mesma qualidade do que um aluno da Alcateia, por exemplo, se ele estudar 4 horas por dia. Ô William, mas como que esse direcionamento é feito? Simplesmente com as aulas e também com as listas de exercício que nós passamos aqui na Alcateia, por exemplo. A gente passa listas de exercício que o aluno começa fazendo o exercício básico, depois ele vai avançando para o médio, depois no avançado e vai só avançando o nível dos exercícios até chegar em provas anteriores, até ele conseguir fazer uma questão ou outra da IPCAR, e na hora que ele tiver safo em questão da IPCAR, a gente ainda passa uma questãozinha da AFA, uma questãozinha do ITA ali de desafio, mas é claro que o foco são em questões da IPCAR. Então até as nossas listas de exercício são muito bem preparadas. Pessoal, tá passando aí na tela de vocês a lista que nós fizemos aqui na Alcateia do Ensino de equação do 2º grau. Olha que interessante, a questão 1 e a questão 2 já traz aí vários exercícios que a pessoa vai ter que achar o conjunto de solução das raízes. Ou seja, ela pode utilizar ali soma e produto ou até mesmo Bhaskara, direcionamentos que foram passados aí durante a aula. E aí vai avançando, vai descendo, a pessoa vai aprimorando o nível, vai dificultando até chegar em questões da IPCAR, do Colégio Naval, da AFA e assim por diante. Então as nossas listas, elas seguem o método que a gente fala aqui, que é o método escadinha, que o aluno ele vai chegar em casa, ele vai fazer os exercícios, é claro, o aluno já vai chegar em casa com os exercícios mastigados, ou seja, ele não vai precisar comprar apostilas, comprar livros didáticos e fazer aulas particulares e procurar exercícios na internet, não. Ele já vai chegar com os exercícios ali prontinhos, com gabarito no final, e muitos desses exercícios a gente resolve em sala de aula. Então é por isso que o direcionamento ele vai potencializar as suas chances de aprovação. Não porque você tem um direcionamento você vai ser aprovado, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é claro que com o direcionamento e com horas de estudo, você vai ter muito mais qualidade nos seus estudos. E é por isso que eu ainda continuo batendo nessa tecla. A quantidade, ela não importa. Não importa. É claro que você não vai estudar também meia hora por dia, pô, pelo amor de Deus. Mas a quantidade, se eu estudar 6 horas por dia, ou se eu estudar 9 horas por dia, a quantidade não vai importar muito. O que importa é a qualidade, o que você está estudando ou o que você está perdendo o tempo. Porque tem muita gente que estuda muito equivocadamente. Estuda ali, por exemplo, juros compostos, uma matéria que nem cai na IPCAR, e eu já vi pessoas estudando para o concurso da IPCAR essa matéria, sendo que nem está cobrado no edital. Então, vocês estão percebendo que a qualidade ela é muito mais importante do que a quantidade de horas que você estuda por dia. Pessoal, espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Se ajudou, deixa o like, se inscreve e o link tá na descrição, caso você queira fazer parte aí da nossa turma IPCAR ou da nossa turma de matemática para o concurso da AFA. Então os dois links estão na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!